Cainelli compartilhou conosco hoje uma composição dele. Dia chega-se até Deus, pelo amor ao próximo, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Doações, compraram materiais de construção e reformaram a casa de uma aluna. É isso? Olha só as imagens que eu recebi da professora Miriam. Chegando areia, blocos, cimento, canos. E estão lá reformando a casa de uma aluna da escola de Aracaju. Nós já fizemos isso uma vez em Curitiba, fizemos isso aqui em Santa Catarina. E esse é o dever das escolas, desde que não seja oportunismo, desde que seja real, casos reais de pessoas que realmente precisam. Assisti do 146 ao 158, estou indo para o 159 da Universidade X. Amei o novo formato do programa, são muitos os acontecimentos recentes. E ela está dizendo ali que ela cumprimenta, ela já frequenta uma escola de Jesus lá em Minas Gerais, na cidade dela, e está colando os graus. Está muito feliz por ter encontrado tudo isso. Que bom, né? A aluna Maria Lori, que pelo que eu me lembro, ela esteve comigo aqui em Balneário Camboriú, me visitou, nos enviou um material editado pelo professor Altair, depois de agradecer pelo riquíssimo ensino de ontem. O que ela fez? Ela andou vendo algum material em algum lugar aí que eu não tive tempo de ver, que falou muito das coisas que nós falamos ontem. Gente, o estudo de ontem, vou falar daqui a pouco de novo, é transformador. A sua visão sobre teologia e tecnologia nunca mais vai ser a mesma. A começar pela ligação entre as duas coisas. Se antes vocês entenderam que Deus, quem lembra do videograu? Qual que é esse videograu? Procura aí para mim, coloca aí. A imagem, o rosto de Deus. Deus é a Cabalá e 72 emanações. Veja só, a imagem de Deus, nossa imagem e semelhança, veja só. Deus plural, Elohim. Percebe? Se nós já entendemos isso, inclusive ligado aqui com, iluminado com energia elétrica, imagina com a visão que nós temos sobre o que é fogo. Eu falei ontem numa live do Instagram, rapidinho, a passagem do ex-rabino Shaul Elinvirim, Deus é um fogo consumidor. Meu Deus do céu, o pentecostalismo todo está atrelado ao fogo. Imagina que decepção, que frustração para um pastor, cantor pentecostal que está me assistindo agora, para uma pessoa que se diz pentecostal, que achava que entendia e nunca entendeu o fogo. Tudo lá é fogo, labareda de fogo, língua como de fogo, e ele não entende nem Atos 2, Atos 10, o Pentecostes escondido dos pagãos. Ele não entende o significado de fogo, energia, Cabalá. Então é muito importante o programa de ontem. Impressionante como é importante. Vamos ver, Maria Lori. Tá aí. O professor Altair colocou lá o vídeo O Elo Perdido. Fala sobre o plasma que nós falamos ontem. Tem muitos materiais desses por toda parte. Mas a questão não é o material, não é o conhecimento, é a sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é visão. Veja aí, o Sol não é a única fonte de luz. A fotosfera, a palavra hebraica para pele é a mesma para luz, ou semelhante, próxima. Muito bem, agradecido pela participação. Vou deixar parado aqui nesse ponto para a gente ler aí. A palavra hebraica para pele
é a mesma praticamente palavra hebraica para luz. Or, Aleph Vav Resh. Originalmente Deus vestiu Adão e sua mulher com roupas feitas da luz celestial. Na verdade, o que a teologia chama misticamente de celestial é tão somente quântico, elétrico, eletromagnético, energético, espiritual, digital, virtual. É tudo a mesma coisa. A transmissão de dados e a transmissão de energia por ondas é o campo espiritual. Quando terminou o programa ontem, eu dizia ao Roberto, por que uma concha, por que uma mata virgem é tão importante para a espiritualidade ancestral? Por que um cristal é tão importante? Dizia Nikola Tesla, porque é matéria-prima, porque é matéria nativa. Ela é tão virgem que ela é praticamente um ser vivo, um cristal. Quer dizer, você tem num cristal, numa pedra, muito mais energia. E se tem mais energia, tem mais a presença de Deus. A presença de Deus está nesses elementos. Então tem certos elementos que possuem muito mais da presença de Deus. Que coisa linda. Eu encontrei hoje, me mandaram um rapaz que fabrica orgonites aqui em Balneário Camboriú. Já convidei ele para estar aqui na escola depois dos decretos. Vê, uma aluna nos enviou uma imagem que muito contribui conosco, que é do túmulo do profeta Zacarias. Vai lá, pastor evangélico que me chama de maçônico, que me chama de herege, vai lá. Olha para a imagem aí do profeta Zacarias, do túmulo do profeta Zacarias, e diz que é maçonaria. Que é a mesma coisa que acontece no túmulo da Ellen White, do William Branham, do Joseph Smith, do Charles Russell. Por quê? Sionismo. Nós usamos esse conhecimento para libertar, eles usam para escravizar. Eles ocultismo, nós revelare. Viu aí? Que lindo a contribuição desta aluna. Eu acabei não pegando o nome dela, me perdoe. 4. O ex-Henry novamente nos surpreende, nos enviando outro riquíssimo estudo com base nos graus da Universidade X, sobre os deltas e nossa visão. Eu fiz vídeo sobre isso, quem lembra? A visão entra como pirâmide, de fora para o olho, para o globo, e do globo projeta como uma pirâmide invertida, formando um hexagrama para dentro do cérebro. E baseado em tudo isso, ele fez um material esplêndido sobre os deltas na nossa visão, o cérebro e a liberdade de voar dos pássaros esotéricos egípcios, o pássaro e o formato, as mãos, e na verdade, sabe o quê? O seu cérebro. Olha essas imagens. Você está vendo ali? Ele colocou as mãos, os braços vêm em formato de delta, entram dentro do cérebro, e na parte que se juntam, tem a lux, assim como os dois querubins em cima da Arca da Aliança. E o formato do cérebro também, com o pássaro egípcio. Vê. Mas tudo isso ele fez ainda melhor. Vê esse vídeo que ele preparou para a gente, que está lá em PDF, já disponível no nosso aplicativo X, sempre gratuitamente para vocês baixarem e estudarem. Está no nosso aplicativo X. Olha isso. Olha essa imagem, eu vou até pausar ali porque ela é esplêndida, o estudo do Henry. Olha isso. Tá vendo? Você vê os dois olhos. E o que eu tanto falei aqui nos graus sobre o terceiro olho, glândula pínea, glândula pituitária. E ele mostra todo o sistema ocular cerebral,
feita em deltas. Além da questão dos 3 olhos, o terceiro olho sendo a mediunidade, a visão, os dons, a habilidade, a percepção, o discernimento. Olha que incrível isso. Tudo isso você pode ver lá no nosso aplicativo X. Eu preferi que vocês vejam lá, porque é o material dele, do que eu ensinar o material que ele fez, que é com base nos graus que eu já fiz, as 3 cores primárias. Isso sim é X, isso sim é Universidade X. Que quando alguém acrescenta, contribui, trabalha em cima de, sobre, filosofa, elastifica, alarga, amplia. Olha isso. Incrível, né? Que material esplêndido. Depois vocês podem ver lá no nosso aplicativo X, além desse, muitos outros materiais. Foi ele também que fez o material sobre o 5G, contribuindo aqui com os temas que nós temos trazido no novo formato do programa Lux Meia Lex. Veja como os egípcios tinham essa visão. Que coisa. Muito agradecido pelo envio do material riquíssimo. Vamos a outro testificare. O testificare agora é da Fran e sua família, que diz: professor, ontem a aula foi de arrepiar. Meu Deus, eu cheguei até a perder o sono pensando na energia fabulosa que vi ontem. Foi simplesmente maravilhoso. Obrigada por dividir conosco tanta sabedoria. Serei eternamente grata. Também nos enviou a contribuição o aluno ex Tiago, que disse o seguinte: estava assistindo agora ao vivo e vi ele falando sobre baterias antigas, iluminação egípcia. Queria dizer que existe um paranaense lá da minha terra chamado Pedro Down, que falava sobre isso. Inclusive ele criou uma tecnologia de transmissão de energia sem fio por radiofrequência. Muito agradecido por essas participações. Vamos ao selar, ao tema de hoje. Chame alguém. Selar, a universitária, Teófilo me enviou essa questão que você está vendo na tela no Instagram da Filosofia X. Gostaria que você, professor A, que eu falasse sobre o significado dessa capa da revista The Economist para este ano de 2020. Então vamos lá. Vocês pedem, é para isso o novo formato do programa. Eu já falei aqui sobre a capa dessa mesma revista no ano de 1988. E a nova moeda mundial, a ressurreição fênix, depois de uma grande crise financeira, um colapso que pensávamos que era em 2008 e no fim é 2020. Não sei se vocês viram, mas a nossa crise financeira já é, vou falar na contagem regressiva, a mais grave de todos os tempos. Mais do que 1929, mais do que 2001, mais do que 2008. E essa revista previa, em 1988, que das cinzas, como a Fênix, surgiria uma moeda mundial, e tem lá um apontamento subliminar, a moeda israelense shekel. Nós falamos já sobre isso, se alguém puder colocar o vídeo depois no gravado aqui, o link para os outros poderem ver. Mas vamos aos comentários sobre a capa da revista The Economist para esse estranho ano de 2020. Vamos lá. Antes de elencar os pontos que eu fiz de observação, porque o objetivo de um sábio é ver
e passar para os outros o que ele vê. É importante registrar a metáfora para a visão no tamanho das fontes utilizadas na arte da capa, como num exame médico oftalmo ocular. Então você está vendo agora o vídeo aí. Esse é o objetivo. Que você tenha dificuldades de ler as letrinhas mais pequenas. Portanto, as principais mensagens, como eu coloquei no título e na capa desse programa, não estão nas letras maiores que todo mundo consegue ver e passar num exame oftalmológico, por exemplo, para renovar a carteira de habilitação. Não. Estão nas letrinhas pequenininhas. Primeira observação. Os senhores do mundo estão evidenciando a ligação do Trump com o Brasil e Bolsonaro. Essa observação é fácil. Está aqui. Já no início, nós vemos vermelho e verde. Só tem 3 lugares aí, vocês vão ver, que está em colorido. Que as fontes estão coloridas, para destaque, para que ninguém perca. Mas o mundo em 2020 está com Trump. E aí ele faz uma quebra de linha proposital, que ao invés de só Brexit, tem o BR, indicando aí a parceria do Trump com o Trump tropical. O Trump tropical, como foi chamado o Jair Messias Bolsonaro na América do Sul. Mas em seguida, depois do BR, incrivelmente, se unificarmos as linhas, teremos a palavra Brexit. E muitos aí que vocês assistem, e vocês acham que eles entendem de geopolítica, com todo respeito, mas diziam que não teria Brexit. E eu sempre disse que teria Brexit. Porque é uma implosão, que é o que eu sempre ensinei vocês. Eu queria que todos vocês gravassem isso. Eu vou falar até vocês gravarem. Tem muita gente nova, todo dia. Vamos lá. Todo mundo fazendo assim, ó. Desenha aí no caderno. G, AG, NG. Se alguém me pedisse para eu resumir toda a geopolítica do mundo no século 20 e 21 até o primeiro dia do reino de Jesus, eu resumiria com esta imagem. Globalismo, 1985 para cá. Antiglobalismo, de 2001 para cá, assim que aconteceu o caos do World Trade Center. E agora, o novo globalismo que começa em 2020, na última década, para o cumprimento disso. Isso aqui para mim é um resumo, é a síntese de tudo, assim como tese, antítese e síntese. Assim como caos e ordem. Esse é o grande plano. E para esse grande plano, nada poderia acontecer perfeitamente se não houvesse uma implosão na UE, União Europeia. E para essa implosão, precisávamos do Brexit. Então nós temos o Bolsonaro, que é o segundo Trump do Brasil, o segundo Trump do mundo, perdão. E em seguida o Boris Johnson, que está lá se recuperando do Covid-19, já saiu da UTI, que é o Trump inglês. Percebe? E é isso que mostra o vídeo, olha só. BR, Brexit. Tá vendo? Depois dos Delta Trumps, surge a palavrinha AI. Vê. AI de inteligência artificial. De fato, desde 2018 a revista traz a importância do controle das pessoas, do fim da privacidade e agora do crescimento da inteligência artificial. Vocês verão isso daqui para frente, estão vendo, aliás, Israel, Rússia, União Europeia, Estados Unidos estão aproveitando o caos, o momento da pandemia, para instalar
Eu estou dizendo aqui, vocês vão achar que é exagero, mas instalar milhões de câmeras. Até igrejas estão instalando essas câmeras para ter controle dos fiéis, das emoções dos fiéis, do quanto eles frequentam a igreja. É verdade. Porque é reconhecimento facial para segurança. Vê. Depois, em seguida, nós temos uma quarta observação, que é a palavra Tóquio, por conta das Olimpíadas no Japão. Sinceramente, está mais para a pandemia. Parece que eles não conseguiram prever que não teríamos Olimpíadas em 2020. Porque as Olimpíadas já foram adiadas para 2021. 5. Quinta observação. Depois aparece Mars, em referência às pesquisas no planeta Marte. Só para vocês terem uma ideia, a Arábia Saudita ainda esse ano quer pela primeira vez participar, os Emirados Árabes Unidos, também de expedições astronômicas, não só o Japão, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Fê, sexta observação, temos a palavra climate, em alusão às mudanças climáticas e palco de discussões mundiais. Aliás, quem aqui já viu quantas vezes eu falei, cansei de falar, sobre a agenda da ONU 2030? Pois é, nessa capa da revista, como pedido pela Sor Teófilo para que eu comentasse, nós vamos ver 3 palavras ligadas à agenda 2030. Parece que nós estamos em 2020 no momento, nessa agenda, dessas 3 palavras. A primeira é essa, que faz alusão às mudanças climáticas. Então vou mostrar para vocês agora aí, depois do planeta Marte, climate. Aí muita gente não viu, não enxergou. A maioria foi direto para o climate, perdão, para recession. Foram diretos para a recessão e pularam a letra X e a letra I, sem saber do que se refere o X e o I. Vamos ver quem é sábio aí. O que se refere o X e o I? Gente, essas letrinhas se referem ao poder de Xi Jinping, o presidente chinês. E aqui o ponto mais impressionante que a maioria dos ditos observadores não viram. Logo depois do Xi Jinping, do líder da China, vemos exatamente o termo recessão. E de fato, em 2020 estamos numa crise sem precedentes e tudo isso envolve a China. Na famosa tática dos filmes, desenhos e revistas sionistas de culpar a China, a Rússia e os árabes. Isso funciona, Akel? Muito. Ainda hoje, eu excluí uns 3 alunos. Excluí, que eu digo é do direct, né? Eu só agradeço e fico quieto. Se é bom, pega. Se não é bom, não pega. Preferi não falar nada para 3 alunos que vieram me falar que desenho ou filme prova que o vírus é chinês. Gente, desenho. Olha a Akel. Eu estou achando que os celulares estão contaminados porque tossiram em cima dos celulares lá no desenho dos Simpsons. Os chineses tossem, eles jogam vírus, eles contaminam. Pelo amor de Deus, gente, quem é que fez o desenho Simpsons? Da onde vêm esses desenhos? Você está vendo o quanto que nós somos influenciados pela mídia sionista, por Hollywood dos sionistas? Você está vendo? Então você vê o Xi aqui do Xi Jinping e logo em seguida vem a recessão. Olha só, a recessão global para uma nova moeda que nós temos predito aqui, vaticinado, a criptomoeda, o dólar digital, que é uma sequência, continuação
da revista de 1988, da capa que nós falamos aqui. Interessante também que a palavra recessão termina com o sufixo Sion, do priorado de Sião. Se vocês não sabiam, eles costumam se chamar exatamente assim, Sion. Nono, depois vemos o termo mod, que muitos não viram. Passaram por cima. Não viram o termo mod. Veja aí, Xi, na sua tela. Depois de recessão, você está vendo ali mod. Olha, nós lembramos da agência Moody's, que dá notas mundiais financeiras, como falei no vídeo, o que vai acontecer com o Brasil 4 anos atrás. Ou se referindo ao primeiro-ministro da Índia, e isso é mais coerente. Na verdade, mod é uma referência à Índia. Você vê aqui uma referência aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Rússia, você vai ver daqui a pouco, à Índia, ao Brasil. E não podia faltar o Xi Jinping. Então, depois do Xi, vem o mod, que é o nome do ministro, primeiro-ministro da Índia. E depois do mod, que alguns acham que é die, de morrer, não é. Não tem nada de die ali, não. É o mod, e em seguida fala da Expo. E de fato, o mod inaugurou uma Expo neste ano. Você pode encontrar o vídeo aqui no YouTube, eu não coloco por direitos autorais, em fevereiro deste ano, o que é muito mais coerente. 10. Depois vem letras que representam um grande objetivo da ONU 2030. Muitos acham que são letras aleatórias, mas não são. Veja, SDGs. Você vê ali, ó, SDGs. A maioria dos observadores que queriam decifrar isso, eu tive o cuidado de ver o que todos falaram, e ninguém conseguiu. A maioria achou que são letras por acaso. Veja ali, depois de mod, Expo, tem SDGs, antes de Bond. Sabe o que é SDGs? É tão somente a sigla para mais um objetivo da Agenda 2030 da ONU, que é a luta pela sustentabilidade. Então, pela segunda vez, depois da questão climática, climate, nós estamos com SDGs, Agenda de Sustentabilidade. Em 11ª observação, na 10ª, aparece Bond, porque aqui vem uma série de comemorações, como eles sempre fizeram na capa da revista. O filme James Bond está completando 25 anos. 12ª observação, mais um aniversário, 250 anos de Beethoven. Então você vai ver aqui o Bond, não tem aqui nenhuma alusão à inteligência secreta, nada disso. Depois de Bond, Beethoven. Eles sempre fizeram isso. Para entender isso é só você pegar a história da revista, de como pensam os diretores executivos da mesma. Então vem Vision, que está destacado em vermelho. Só 3 palavras estão destacadas em vermelho. Só 3 partes, perdão. O 20, o outro 20 de 2020 e Vision. Por quê? Porque quando a gente faz o exame oftalmológico, é chamado que a pessoa que tem uma excelente visão e consegue passar no teste com nota máxima, ela tem uma visão 20/20. Então eles fizeram aí uma anedota com a situação. Mas de fato é um ano de visão. E mesmo nas letrinhas pequenas lá embaixo, eles tiveram cuidado de colocar em vermelho para você não perder. Em seguida vem a terceira palavra que eu prometi, ligada à agenda da ONU 2030, biodiversidade. Depois, seguida da palavra rato, que é o calendário deste ano na China. O calendário chinês traz como animal para este ano o rato. E sabe o que o rato simboliza? Exatamente o que está acontecendo nesse ano de 2020. Um ano de desenvolvimento tecnológico, um ano de crescimento, de investimento em cima das crises. Olha só, rato.
crescer na crise. Impressionante. 16ª observação, o termo NPT, que muitos vão achar que não é nada. NPT, gente, é a Network Time Protocol, que se referindo ao tempo. Na internet, essa sigla NPT se refere ao tempo, ligado ao fuso horário. E logo em seguida vem a palavra guerra, quer dizer, o tempo de guerra. Vê só. Vou mostrar para vocês primeiro na revista, para vocês enxergarem melhor. Vocês estão vendo ali biodiversidade em vermelho. Em seguida vem rato. Depois de rato, vem o NPT, que é o Network Time Protocol. E vem War, guerra. Olha aí. Desde a morte do general Soleimani, que é assim que nós começamos esse ano, eu tenho predito aqui, a última peça a ser resolvida é o Irã e a Venezuela. E vocês viram aqui na contagem regressiva que nós temos aqui uma previsão de guerra nas letrinhas menores desse teste de visão. 18ª observação, depois fala de mais um aniversário dos 500 anos do pintor Rafael, pintor renascentista. E aí vem, para mim, tenho certeza que para vocês também, a maior revelação. Lá no finalzinho, de propósito, nas letrinhas menores, depois de guerra, faz uma ligação ali também ao Warren, que já desistiu, nem foi importante nos Estados Unidos, Partido Democratas. Agora aparece Rafael, do aniversário de 500 anos, pintor renascentista, e em seguida, o que nós vemos? Nightingale. O que é Nightingale? É uma referência de homenagem às enfermeiras. Os 200 anos de Nightingale. Quer dizer, por quê? Porque a OMS, olha isso, ela disse que o ano de 2020 seria o ano da enfermagem. Um termo incrivelmente evidente e oculto da importância das enfermeiras, lá nas últimas palavrinhas menores, da importância das enfermeiras no ano de 2020 com a pandemia. Então não tem Covid aqui, não tem, até porque eles não iam colocar, né, gente? Se eles colocassem Covid aí complicava tudo. Aí iam questionar a revista como é que eles sabiam. Mas peraí! Eu falei ontem aqui na contagem regressiva que o Serviço de Inteligência americano provou que já tinham informado Trump ano passado, em novembro. Gente, o primeiro caso na China de Covid-19 foi em 31 de dezembro de 2019. Em novembro, Trump já sabia da pandemia. Mas então se veio do morcego, se veio dos animais imundos para os judeus da Torá, até para os pastores, não está aí o pastor Paulo Júnior, que vocês ficam me mandando toda hora? Olha, acho que teve uns 30 ex que me mandaram Paulo Júnior, pelo amor de Deus, gente. Todo respeito ao trabalho do Paulo Júnior, que siga o caminho dele, que um dia ele desmistifique, deslegalize. Mas pelo amor de Deus, o vírus é chinês? Quando é que vocês vão entender? Quem colou o grau 62 aí? Todo mundo colocando aqui o grau 62, não é esse que é sobre a China? Coloca aí. Coloca para todos assistirem. Você tem que conhecer a China. Por isso que eu coloquei no título aí, ó, terra de Sim, Sim de Sinai, o Monte Sinai, onde Deus deu a Bíblia. Não é a Bíblia que vocês gostam? A terra de Sim. Tem que estudar sobre Sim para entender quem são os chineses. Quem são eles? São esses filhos de cão que vocês disseram que eram amaldiçoados por Noé, que nunca prosperariam. Está aí a China. Não prosperariam? Comprando o Brasil inteiro, comprando o mundo inteiro? E vocês acham que a China é comunista? O que tem de gente enganada dizendo que a China é comunista? Fizeram até maldade. O que tem de imagens de fake news na internet, vocês caem, compartilham. Como é fácil satanizar alguém, né? Como é fácil colocar culpa em alguém. Como eu mostrei ontem aqui, derrubaram a torre de Nikola Tesla. Por quê? De Nikola Tesla, por quê?
Ah, é para espionagem alemã. Jogaram o Reich na cadeia e mataram ele por quê? Porque é comunista. Olha como é que é, né, gente? Como é que fizeram? Como é que Diocleciano fez com Cipriano? É bruxo, é feiticeiro. E aí hoje vocês têm medo de abrir o livro de São Cipriano. Ah, gente, pelo amor de Deus. Nem sabem o que tem no livro. 70% que está no livro não foi ele que escreveu. Então fica difícil. As pessoas são muito enganadas. E eu sou liberto do sistema. E olha, tem gente que diz que é liberto do sistema, são os mais enganados. Compartilham até para mim essas coisas. Não me mande isso. Gente do céu, quando é que vocês vão enxergar? Olha aí, o ano da enfermagem. Pelo amor de Deus. Quem está entendendo? E encerra, é claro, não podia faltar, com a Rússia. Depois da enfermagem, Nightingale tem que ter a Rússia. A poderosa Rússia termina o ano. O que será que vai acontecer no final do ano com a Rússia? Que coisa, né? O senhor Soder ali não entendeu que eu já falei sobre a Warren. A Warren é uma personagem que não fez nada, de neca, de pitibiriba, como dizem os mineiros. Por isso não é importante. Gente, vejam aí, que coisa linda. Essas são as perguntas que vocês enviam. E eu sou obrigado a vir aqui não para conspiracionar. Não. Eu acho que ler essa revista em quase metade do ano faz... A capa, decifrar a capa em quase metade do ano 2020 faz sentido. Principalmente se eu venho para contribuir com o que não foi contribuído e principalmente porque eu estou respondendo a uma pessoa que me assiste. Vocês enviam perguntas. Vocês enviam os temas, participem, mas com temas importantes, por favor, sem conspiracionismo e maluquismo. Eu tenho recebido cada coisa assim que não dá. Vamos ter equilíbrio, né? Contagem regressiva já, Apocalipse, chamem todos. Um pouco mais de gospelão que vaticinamos em Brasília em 2018. Quem foi comigo lá no gospelão? Vê aí, pastor diz que fiéis morreram por Covid-19, que ser fiéis, perdão. Vamos de novo. Pastor diz que se fiéis morrerem por Covid-19, será sacrifício para Deus. É difícil, né? Ou absurdo. Quando você é místico e pensa que Deus interfere, privilegia, que tudo acontece com a mão de Deus, quando você acha que o Deus da Bíblia, do Mar Vermelho, da sarça ardendo, da cova, da fornalha, da multiplicação de pães, continua fazendo isso todo dia, toda hora, sem entender o contexto geral, a visão holística, resulta nisso daqui, ó. Isso vai influenciando pessoas para uma visão tão errada. Já o vereador da Bahia conspira dizendo que o Covid veio de um inseto de outro planeta. Vamos ver aí o que disse o vereador. Dizer que a gente fica triste por esse inseto que veio do planeta, que ninguém sabe de onde veio, mas nós, vereador, está à disposição do prefeito. É complicado, né? Então, um inseto de outro planeta alienígena trouxe o Covid-19. A gente está bem representado, né? Pela liderança política e religiosa. Pastor da igreja de Michele Bolsonaro testa positivo para coronavírus. Deus não interfere. Só interfere quando
Páscoa vazia. Vê a imagem do Papa sozinho. Procissões virtuais e reza nas janelas. Crise causada pelo coronavírus traz situação inédita, histórica, sem precedentes para os católicos. O Papa irá celebrar o domingo de Páscoa sem a presença dos devotos. Depois de Israel celebrar o Seder Pessach, de ontem para hoje, agora chegou a vez dos cristãos comemorarem a sua Páscoa. Que coisa, que triste. Me enviaram essa matéria. São Paulo registra menor taxa de isolamento social e governo começa a monitorar celulares para conter aglomeração. O governador João Dória disse que fechou acordo com as operadoras de celular Vivo, Claro, Oi e TIM para monitorar o isolamento durante a quarentena com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos. O índice de isolamento medido está abaixo do recomendado. 49% das pessoas estão nas ruas já. Por isso, iniciamos hoje uma campanha de disparo de SMS. Mas o problema não é o SMS. É a falta de privacidade, é o rastreio. Tá vendo aí? É só ter um celular para ser rastreado. Que chip, coisa nenhuma. Como falam os conspiracionistas. Mandaram para nós também essa contribuição, agora há pouco, o doutor Ribeiro me mandou. Agradecido. Que diz o seguinte: coronavírus ameaça mergulhar planeta num desastre. Segundo eles, vai ser a pior queda econômica desde a Grande Depressão, 1929, que pode atingir especialmente as regiões mais vulneráveis, como a América Latina, alertou a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. Então, gente, veja aí. É a crise financeira mais terrível, caótica do século XX e XXI. Nem Primeira Guerra, nem Segunda Guerra, nem Guerra Fria, nem atentado de 11 de setembro, nem crise financeira de 2008, nada se compara ao que eles conseguiram criar e fazer nesse momento. É impressionante. Se o seu material não está aqui, é porque você não enviou link, vídeo e foto. Não me envie áudio e texto. Não me envie áudio e texto. Eu não tenho como passar aqui. Ou então é porque o seu material não tinha tanta relevância, ou é alguma coisa que eu já falei, ou é algo que não é comprovado. Muito agradecido pela participação de todos vocês. Saibam que não é fácil estar aqui todos os dias. Fazer o programa todo dia, mas com muito carinho estamos aqui. Se inscreva nos canais 4 e 5. Siga, curta, compartilhe, faça a sua parte, porque nós estamos aí sofrendo umas alterações do algoritmo do YouTube que eu espero que eles retornem, mudem, voltem ao que estava antes. Inscreva em nossa página, ou melhor, em nosso Instagram da Filosofia X. Adquiriu a Bíblia Original Codex? Para fazê-lo é no portal x.tv.br. Já iniciou uma escola fazendo uma página com o nome Escola de Jesus em sua região, seu contato? Colou a lista dos graus indispensáveis? Nos encontros que nós teremos em Chapecó, Joinville, Criciúma, Balneário e Belo Horizonte acontecerão depois dos decretos. Mas o que realmente importa é que estamos escrevendo uma linda história. Obrigado, obrigado, obrigado. Como vocês acham que o nosso chat foi hoje? Observem bem para a gente fazer o teste amanhã. Estou recebendo a informação aqui que a nossa audiência continua com metade do que era antes até 2 dias atrás. Muito estranho, né? Mas tá bom, vamos à frente.
2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Meia Lex com Akel.